Graça e paz, queridos, missionário Joelso aqui. Eu queria deixar uma palavra com vocês que está em Isaías, no capítulo 6 e no versículo 1, e fala: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém. Meus irmãos, a gente tem contemplado nos últimos dias, uma igreja, uma nação cristã que luta contra os seus pecados. E muitas pessoas que a gente acompanha, muitas pessoas que muitas vezes andam no nosso lado, acabam se afastando de Deus por causa de pecados que são recorrentes em sua vida. Coisas que elas lutam contra, que elas praticam, se sentem culpadas, mas logo tornam a cair, logo elas tornam a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. E isso acaba afastando essas pessoas do convívio cristão, do convívio da igreja, da presença de Deus. E eu quero que vocês entendam uma coisa, A nossa tendência natural, ela é pecaminosa. A natureza que nós recebemos de Adão, ela é pecado, ela é rebelião contra Deus. Isso vem nos nossos genes, isso está em nós, e por nós mesmos nós não podemos lutar contra. Mas quando eu olho para essa passagem aqui em Isaías, eu vejo que algo impactou ele de uma forma que ele não conseguiu esconder o pecado dele. E isso que impactou a vida de Isaías foi a presença de Deus. Foi ele olhar a presença de Deus. Ele teve aquela visão, aquela manifestação de Deus, e isso trouxe uma certeza para ele: eu sou um pecador. E ele admite esse pecado, ele admite que isso corrompia a vida dele, que isso afastava ele de Deus. E imediatamente Deus manda que um anjo toque os lábios dele com uma tenaz, e ele é purificado daquele pecado. A gente lutando contra o pecado com as nossas próprias forças, a gente tentando vencer as nossas tentações a partir das nossas forças, nós não vamos conseguir. A nossa natureza, ela vai puxar para o lado do pecado. A nossa natureza, ela vai nos impulsionar a buscarmos aquilo novamente. Por mais que aquilo traga vergonha, por mais que aquilo traga arrependimento, traga remorso ao nosso coração, a nossa natureza vai buscar pelo pecado. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho uma boa nova para falar para você. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos deu livre acesso ao trono da graça. Nos deu livre acesso ao Pai. E quando nós começamos a entrar na presença de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos a Deus, mas nós somos preenchidos com a presença dele no nosso coração. E nós passamos a ter nojo daquele pecado que nós cometíamos. Porque a presença de Deus encheu o nosso coração de uma forma que não existe mais espaço para ele. Então, meu irmão, se você tem lutado contra um pecado, se você tem algo que é recorrente na sua vida, algo do qual você não consegue se afastar pela tua própria força, vai para o teu quarto, fecha a porta,
confessa esse pecado para Deus e busca a presença dele. É a presença dele que vai te purificar. Amém, meus irmãos? Tenham uma semana abençoada. Sejam abençoados por Deus e se encham dessa presença. Se encham da presença de Deus. E vocês nunca mais cairão no pecado. Amém.